Porque às vezes a pessoa ser cristão, nós temos que entender uma coisa: a ótica jurídica, legislativa e constitucional e a ótica religiosa. É igual o dedo das mãos, telespectador. Cada mão tem 5 dedos, nenhum é igual. Nem todo mundo no mundo é cristão. Por mim seria, que eu sou, todos nós somos. E a gente temos que entender uma coisa assim, gente, que muitas vezes, um exemplo assim, a lei de Deus, ela vai falar uma coisa, a lei dos homens contrária. E a pessoa pergunta: e se o juiz for cristão? E se a advogada for cristã? E se o advogado que está ali pegando o seu cliente for cristã, mas a lei fala outra coisa? Gente, claro que a gente vai com Deus na frente e tudo, mas a gente também temos que entender que as leis dos homens ali, elas têm que ser praticadas. Vou dar um exemplo maior na vertente penal e criminal do direito brasileiro. Sim. Se você pegar ali, vou falar que é ligado à área penal e criminal do direito, o artigo 5º, se eu não me engano, o inciso 47 e 48 da Constituição Federal. O que lá fala? Que não existe prisão de caráter perpétuo e nem possibilidade nenhuma de pena de morte no Brasil, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Às vezes a gente vê assim, né, pessoas no mundo mesmo cometer atrocidade grave, muitas vezes um réu acusado ou um delinquente mesmo condenado que abusou de uma criança, muitas vezes ali tirou a vida de um cidadão de bem, que a vida pregressa é limpa, sem causa, sem motivo, sem razão e sem circunstâncias. Eu falei o dedo das mãos. Se a gente formos olhar pela nossa ótica, a gente fala: prisão perpétua para esse cara, pena de morte. Infelizmente, dependendo da natureza do delito, aqueles crimes graves, hediondos. Mas assim, quando a gente vai olhar a ótica, entendeu? Da Constituição, a lei do homem no caso, como meu amigo Fabiano Costa falou, infelizmente o cara pode ter cometido a atrocidade que for, não vai ficar para sempre preso. Não vai para a pena de morte no Brasil. Então é isso que o ser humano tem que entender. Muitas vezes a pessoa fala: nossa, o juiz soltou. Gente, não culpa o juiz, não culpa a juíza, não culpa a polícia. Muitas vezes a polícia fez toda ali a investigação, juntou provas, indício, evidência. O cara tem tudo para ser condenado. E às vezes é condenado. Só que existe assim apelação em liberdade. Existe redução de pena, existe as brechas da lei também, que se eu for falar aqui, eu ficaria a noite toda falando. Só que nós temos que se posicionar, gente, em um detalhe. Eu estou falando da vertente penal e criminal do direito, mas essa é na trabalhista também, é na previdenciária. Vamos dar um exemplo, a lei do homem, muitas vezes a pessoa fala: poxa, eu queria dar entrada na minha aposentadoria por comorbidade. Mas muitas vezes ali, se fosse a gente se compadecer do lado humano de uma pessoa, conhecendo a situação dela, ele merece ter o benefício do BPC, benefício de prestação continuada, ou o LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, mas chega ali muitas vezes na hora do juiz ali, entendeu? A pessoa provar através do defensor público ou do seu advogado o laudo do aspecto da comorbidade que a pessoa tem. E muitas vezes a pessoa ali, ela não tem esse laudo. Infelizmente, na lei do homem, ela não vai receber esse benefício. Ela precisa ter fundamento. Isso. Né? Às vezes até o juiz fala: eu até queria aposentar essa pessoa, mas e a prova? É como diz aquele ditado: abrir uma ação de requerimento na justiça não quer dizer que é causa ganha. Abrir algo assim na justiça querendo assim já falar que eu vou processar fulano, ciclano, pode até dar entrada, mas no fim das contas, na lei dos homens que eu estou falando, depois de antes, no curso do processo e até o trânsito em julgado, que é a audiência final da decisão do judiciário, do magistrado e da magistrada, é prova, né, doutora? É verdade.